irmão, nessa hora você tem que abraçar o seu time, porque, cara, as decepções e as frustrações a gente está disposto a errar a qualquer momento. Mas se tu errou, o teu time está abalado, pô, tem que pelo menos... Vamos lá, tamo junto. Que liderança você está exercendo? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do projeto podcast Ser Humano. Aqui vamos juntos descobrir histórias de seres humanos incríveis, a essência dessas histórias. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor focado em sociedade 5.0, novos negócios e revolução humana. Meus convidados são pessoas que criam um impacto positivo na sociedade e atingiram outro patamar em suas carreiras. Espero que aqui você possa se inspirar com histórias incríveis como a do Dean, que está participando hoje do nosso bate-papo. Dean, muito obrigado pela oportunidade de dialogar com você e conhecer um pouquinho mais da sua história. Vitor, eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. Fico feliz em poder contribuir com o teu projeto. Conheço sua história, sua história também, assim como você falou, que inspiram de verdade. Então, fico muito feliz em poder participar aqui contigo e fazer um bate-papo aí com seus ouvintes, né, com a turma que te acompanha. Quem puder depois aí curtir, comentar, compartilhar lá junto com a gente, pode comentar aí que a gente vai estar à disposição para responder aí para a turma. Obrigado, cara, pelo convite. Perfeito. Dean, eu não quero conhecer o Dean Ataíde, economista associado da Mais Investimentos. Eu quero conhecer o Dean. Quem é o Dean, velho? Cara, que pergunta difícil, né? Geralmente a gente vai ali pelo lado dos negócios, mas enfim, falando um pouco de mim, Vitor, eu sou manauense, né? Manauara, filho daqui, caboclo da terra mesmo, aqui de Manaus. Venho de uma família humilde, de uma família... Nunca passamos fome, mas também não tínhamos grande quantidade de recursos, né? Estudei aí minha vida toda em escola pública, então escola do governo mesmo, minha mãe trabalhava no distrito, assim como meu pai também era funcionário das empresas aqui do polo industrial, né, naquela época, e se conheceram no polo industrial, resolveram casar e tiveram aí eu, o mais velho de 3 irmãos, né? Então comecei a vida ali com essa base familiar, né, de forma simples, de forma humilde, mas com aqueles valores e com aquela vontade de sempre querer aprender, de sempre querer crescer, de sempre poder participar e ajudar de certa maneira, né? Então, morei aqui em Manaus até antes de casar, ali, até os 20 anos, né? A minha vontade, logo quando eu saí do ensino médio, vinha, como eu disse, de escola pública, então o nível de amizade você sabe que, querendo ou não, aqui no governo, hoje já é complicado, naquela época era mais ainda, né? Muitos dos amigos que eu tive, Vitor, naquela época, alguns nem tão mais vivos, né? Moravam ali mesmo, ali na periferia, ali, próximo ao Parque 10, para quem é de Manaus conhece, então era o meu ciclo de amizade, e eu resolvi estudar. Né, cara? Eu falava, bom, preciso ser alguém na vida, eu preciso aprender, eu preciso crescer, preciso ajudar a minha família, porque eu queria também, meus pais se separaram, eu era muito novo, tinha em torno de 5 anos de idade, então eu via a minha mãe indo para o distrito, Vitor, pegando rota, ali às 4 horas da manhã, muitas das vezes, eu acordava sem ela, aquilo me incomodava, eu falava, cara, quando eu crescer, eu não quero ir para essa linha, porque a minha mãe chegava, passava o dia todo lá, então não tinha tempo para ficar comigo, com meus irmãos. Então, na maioria das vezes, eu fiquei ali criado pelos meus avós, né? E diga-se de passagem, o meu avô é o cara que me inspira até hoje, está vivo ainda, né? Está quase 80 anos, mas é um cara que eu faço questão de ir lá todos os dias, tomar um cafezinho, ele faz o café e fica me esperando lá. É sério, cara? Sério. Todos os dias? Todos os dias. E se eu não for, ele fica bravo. Comenta. Tu nunca mais veio aqui. Tem 24 horas que você não veio. Se eu ficar 2 dias sem lá, vou te vir reunião, fiz um negócio e tu nunca mais veio aqui, me liga pra minha esposa, por que vocês não estão vindo e tal. Enfim, então todo dia eu faço questão de ir lá, porque foi com ele, eu falo sempre dele, porque ele foi a minha referência. Ele foi o cara que eu aprendi militar, duro, né, aposentado. Exatamente, brabo. E graças a Deus, Vitor, eu digo que eu tive essa disciplina, essa força ali em cima de mim,
porque se não fosse ele, a história seria bem diferente, cara. Teria ido, sei lá, talvez onde eu estivesse agora. Mas graças ali às broncas que eu ouvia, as surras que a gente levou dele ali muitas das vezes, eu consegui ir por um caminho diferente, a orientação, na verdade, né? É interessante que você fala sobre isso, é sobre valores, né? Eu sempre toco muito nesse ponto, que é um ponto muito sensível para mim. E era sagrado, todos os domingos a gente tem que ir na casa do meu avô almoçar. E tipo, né, era uma distância praticamente de quase 60 quilômetros. Então você tinha que pegar, né, um ônibus até o centro da cidade que eu morava para poder ir na casa do meu avô. Então assim, era árduo, né, era cansativo a viagem, mas para mim é muito clara essa referência do meu avô, né, da família reunida, né, dos filhos juntos do meu avô ali, né, jogando carteado, crianças brincando, a gente correndo no quintal da minha avó. E isso me remete a uma questão muito fundamental para as pessoas, né? Porque a sociedade só se constrói com seres humanos, né? E os seres humanos só são construídos a partir dos valores que a gente tem na nossa juventude, né? Na nossa infância. Então, ter essa sua referência, né, com certeza fez diferença para si, como também ter essa referência dos meus avós, né? Naquela época a gente achava obrigado, né? Pô, tem que ir todo domingo, né? Mas hoje eu sinto falta de não ter essa oportunidade de sentar com o meu avô, né? De poder ter esse almoço em família. Mas... E ainda tem um ponto, Vitor, que falando ainda dessa referência, o meu avô ele pede a bênção até hoje. Se tu entrar lá na casa dele, você tem que entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a bênção dele. Então ele fala, olha, tu pode ter filho, tu pode ter neto, pode ter tudo, mas entrou no portão da minha casa para cá, tu tem que pedir a bênção. E é assim, porque hoje em dia, cara, eu vejo várias crianças que não pedem a bênção, né? E aí você passando já pro lado espiritual, pô, você tá pedindo para ser abençoado, entendeu? Por uma pessoa, né? Você, poxa, a bênção, Deus te abençoe. Então é uma energia, querendo ou não, que entra. E tem um outro ponto aqui que ele é meu conselheiro, tá? Cara, negócios. Não estudou até a 5ª série, eu acho. Não estudou até a 5ª série. Mas negócios, coisas que eu tô fazendo, que eu quero fazer, que eu quero meter a cara. E muitas das vezes eu vou lá com ele. E aí, Ivo, o que tu acha? Bora lá comigo, bora olhar e tal. Um cara que sempre participa muito comigo. Então esses valores, esse aprendizado veio muito dele, né? Veio dele porque foi a referência que eu tive. Até hoje, como eu estou dizendo. E em que momento da tua vida entrou a economia, velho? Aí, pois é, né, cara? Aí eu sempre vendo essa realidade da família, eu falei, poxa, preciso ser diferente, preciso levar uma expectativa diferente para os meus irmãos, para minha mãe lá na frente, para todo mundo. E na escola, né, estava ali no 3º ano, eu sou da música. Sério? Pois é, para quem não sabe, eu também, eu gosto muito de música, toco guitarra e tal, para brincar, né? Dava para fazer um dueto, né? Eu fico no clarinete e você fica na guitarra. Naquela época eu tinha banda, queria, né? Coisa de moleque. Banda, colégio e tal. Tinha cabelo comprido? Cabelo comprido, todo embaralhado, mas, pô, achava que eu tava abafando. Achava bonito ser feio. Exato. E aí, pô, aquele negócio todo da música, em 3º ano, eu já comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu fui estagiário na Secretaria de Educação aqui. Foi o meu primeiro emprego, digamos assim, como estagiário. E naquela época, Vitor, eu ganhava R$300 por mês. R$300. E aí o governo ele atrasava bastante, né? Acontece hoje, naquela época não era diferente. Então, às vezes passava 2, 3 meses sem pagar, e eu vou te falar que eu achava era legal, porque eu recebia depois. Acumulado. Um maior, R$900, pô, eu ficava feliz da vida. Eu falei, cara, eu vou ficar rico. Mas quando eu estiver ganhando 600, eu vou estar bacana, né? E aí fiquei uns 2 anos mais ou menos ali na Secretaria de Educação, trabalhava nos colégios e tal, na parte de tecnologia. E aí na faculdade, ensino médio, falei, pô, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu gosto, né? Aí começa aquelas perguntas, as indagações. Falei, bom, tem a opção ou de fazer direito, né? Eu gosto de exatas também. Eu falei, poxa, posso fazer contabilidade, mas pô, eu gosto de direito também, é uma área que dá dinheiro, a gente tem aquela, pô, advogado, aquela pessoa do paletó, né? Falei, cara, a economia.
vou fazer economia. E aí fui para a faculdade de economia, prestei vestibular, morava no Parque 10, tinha o CIESA ali próximo, que era uma faculdade que é referência, era na época referência em economia aqui na nossa região, um corpo docente excelente, são amigos até hoje. E aí eu falei, vou fazer economia. Só que eu não sabia nada de economia, não entendia nada. E no primeiro dia tinha uma biblioteca na faculdade, lá embaixo, vendia alguns livros e tal, e eu chegando lá, eu encontrei o livro O que é Economia. Primeiro dia, eu já comprei logo esse livro para entender o que era aquilo, o que eu estava estudando, como é que aquilo poderia, de fato, impactar a minha vida. E eu comecei a me interessar, estudar, e lendo, estudando. Falei, pô, tá ficando legal, tô conhecendo essa história, né? E quando a gente conhece a história, a gente começa a se dedicar, se simpatizar com aquilo, conectando. Isso foi em 2007. Nesse mesmo ano, teve um congresso de estudantes de economia na Bahia. Eu falei, pô, vou lá para entender, ver como é que está o contexto nacional disso. Também nunca tinha saído de Manaus, nunca tinha viajado, na verdade, de avião e tal. Fui para o congresso de economia na Bahia. Cheguei lá, né, falei, conheci a turma, várias palestras, pessoas ali de diversos lugares do Brasil. E eu encontrei uma turma que falava muito de mercado financeiro. Falei, caramba, os caras falando de coisa de negócio e tal, e na época era crise, já se falava na crise do subprime dos Estados Unidos ali, em torno de 2008. E dentre uns workshops que tinham lá, tinha um que era de mercado de capitais. Falei, pô, vou estudar isso aqui, vou me inscrever nesse, vou para essa. E aí comecei. Falei, cara, eu preciso montar um negócio desse em Manaus. Preciso levar o mercado financeiro para Manaus. Lá a gente não tem isso. Não tinha naquela época, né? Então, eu vou ser pioneiro nesse negócio. Vim com essa ideia, com esse sonho, falei, tenho que trazer. Mas, pô, naquela época a gente não tinha smartphone, né? A internet já era complicada, né? Eu acho que o YouTube estava começando, talvez, naquela época, enfim. A comunicação era via MSN, né? Sobre Messenger ainda e tal. Então, era um outro momento. Isso é o século passado. Pois é. Não sei nem se o pessoal da nova geração que está ouvindo já ouviu falar nisso, né? Mas era o que a gente tinha. E aí, quando eu cheguei em Manaus, eu rodando por aí, fui trabalhar com um amigo da faculdade mesmo, me viu ali, ele falou, pô, quer trabalhar comigo? Empreendedor, empresário. E aí me chamou, eu falei, pô, bora. Comecei a trabalhar com ele com prospecção imobiliária, desenvolvimento de negócios imobiliários, lá no Milênio. E lá no Milênio, o Ulisses Tapajós estava montando um escritório de investimento. Aí eu olhei o panfleto assim, na época tinha muito panfleto também, eu falei, cara, eu não tenho como competir com esse cara. A história dele, a referência que ele já tinha criado, a gente estudava muito o modelo de gestão dele dentro da própria universidade, exatamente, desde a época da MASA e tal, eleito como um dos melhores gestores do Brasil, fez a empresa dele ser uma das melhores para se trabalhar do Brasil e tal. Falei, pô, quando a gente não pode ir com um concorrente, a gente se junta a ele. E por coincidência, a gente se encontrou, Vitor, dentro do elevador. Um pitch de elevador mesmo. Cara, conversa de elevador. Se você não acredita que conversa de elevador funciona, essa funcionou. Cara, na descida do 16º andar até o primeiro andar, isso ele conta, né? Ele falou, cara, o Dean já me convenceu. Isso ele me contou depois. Mas o fato foi que uma semana depois a secretária dele bate na porta, que era no mesmo andar, a porta do escritório imobiliário. Dean, o Ulisses quer conversar contigo. Meu irmão aí tremeu a base, tremeu tudo, o coração acelerou. Eu falei, cara, o que esse cara quer comigo, né? Que merda conversar que eu com fiz, o Dean. Falei, pô, não pode ser real. Aí eu falei, pede para ele esperar lá uns 5 minutos, que era pro adrenalina baixar, que eu já tô indo lá. E nessa conversa, eu estava aí, a gente já estava no terceiro ano de economia, né, da faculdade, comecei em 2007, 2008, 2009, no terceiro ano, ele falou, olha, estou preparando uma equipe de assessores para trabalhar nesse projeto de investimento que eu estou montando aqui em Manaus, e eu gostaria que você fizesse parte do processo. É necessário fazer uma prova em São Paulo, então a gente vai trazer um professor de fora para cá para preparar uma equipe de jovens. Quem passar nesse processo, a gente vai automaticamente contratar. Tem um headhunter meu, que é o Franklin, um cara excelente, até faleceu já. Ele que vai fazer todo o processo junto com vocês. E naquele momento, Vitor, eu abracei como oportunidade da minha vida. Ali foi quando eu falei toda aquela energia, todos aqueles valores que eu aprendi
eu canalizei nisso. Eu falei, cara, isso aqui é a única forma de eu conseguir mudar o meu futuro daqui para frente. Eu não sei se está certo, se está errado, mas eu parei tudo, literalmente tudo, e estudei para estar aquela prova em São Paulo. Também nunca tinha ido a São Paulo. Falei com um amigo que morava lá, ele, não, cara, vem para cá, fica aqui em casa. E aí fui, né? Fiz a prova, passei na prova. Quando eu voltei para Manaus, a gente já começou o projeto, trabalhar junto com o projeto que estava iniciando. Na época era Ação Investimentos, né? A gente representava a XP na época. Ficamos aí bastante tempo juntos, né? Mas aí entrou já o mercado financeiro na vida do Deane. Que sensacional, cara, que história. E é engraçado que as pessoas falam que é sorte, né? Mas não tem sorte, né? Tem esforço, né? E claro, a sorte é você estar no momento certo, na hora certa e estar preparado para isso, né? Pronto, Vitor, eu acho que estar preparado é um negócio, né? Porque a gente tem que buscar cada vez mais incrementar o nosso repertório, né? Não só desenvolver a capacidade técnica. Hoje eu vejo que 10% é técnica. O resto é competência humana. Competência, é você saber se comunicar, é você entender de pessoas, é você tratar bem as pessoas, é ter empatia, entendeu? É ser educado. Isso você não tem faculdade para ser educado, não tem faculdade para aprender a tratar bem o outro, né? Você aprende em casa. E nesse ponto, aí, por isso que eu falo, você comentou, né? A gente aprende em casa, mas isso vem com os valores, né? Com os valores que a família perpetua, né? Eu sou daquele que acredita que na escola a gente obtém conhecimento. A educação vem da família, a educação vem do seio familiar, né? E, infelizmente, né, algumas pessoas acabam não tendo essa família estruturada, então a escola acaba, mesmo de uma forma defasada, sendo responsável por isso e acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então a gente acaba tendo a sociedade que a gente tem hoje. E eu acho que esse projeto, o projeto do podcast, é um pouco disso, né? Poder inspirar pessoas, né? Inspirar outros humanos a realmente entender que todo mundo tem um potencial inato, né? E que esse potencial depende da gente despertar. Né? Não vai chegar um momento, né? Por exemplo, não chegou um momento para você que todos os astros estavam alinhados, não, hoje é o dia do Deane. Não é isso. Né? Até essa conversa, esse pitch de elevador, teve uma trajetória, teve uma jornada que não foi fácil ou foi simples para você até chegar na história do elevador. Não foi, né? Exatamente. Se eu não tivesse, por exemplo, tido um amigo que tivesse me visto na sala, me convidado para trabalhar junto com ele, não fazia nada até então, de respeito ao negócio, ao trabalho, não teria de fato acontecido isso, né? E às vezes, tem um ponto importante, a gente está sendo visto em todos os lugares. Nós estamos sendo observados em todos os momentos, em todos os lugares que a gente está. Às vezes a gente esquece disso. A gente quer só acertar, quer só fazer dar certo, quer só pensar lá na frente, mas alguém está te vendo, alguém está de olho em ti, e é aí que você consegue se destacar, consegue ser diferente. É nesse momento que o pouquinho que você vai fazendo sempre, né, eu digo que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então é todo dia fazendo um pouco, consistência, indo devagar, e tentando cada vez mais adquirir esses valores, esses conhecimentos, porque chega a hora que aí, se você está no lugar certo, na hora certa, mas você se preparou para aquele momento, as coisas de fato vão acontecer na tua vida. E é um fato muito interessante, porque o pouco que a gente já se conhece, já tem quase 10 anos que a gente se conhece, né? E eu também sou uma pessoa assim muito para frente, literalmente, né? Eu vejo um desafio e falo, beleza, o que eu faço para estar depois do desafio, né? Eu não fico me limitando por isso, né? Eu falo assim, beleza, tem aquilo ali, tá bom, o que eu faço para estar depois dele, né? Porque depois dele realmente tem alguma coisa maior, né? São degraus que eu preciso escalar na minha vida. E a grande maioria das pessoas acabam se limitando pelo próprio poder que tem, né? Pela aquela coisa da zona de conforto, né? Não acredito nesse negócio de pensar fora da caixa, porque a caixa está aqui, não tem como pensar, o cérebro não está fora, né? Acho que o que a gente precisa fazer é sair do nosso silo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto do multidisciplinar, né? Então, quando você estava falando aí, eu estava relembrando um pouquinho da minha história quando eu fui fazer um mestrado e doutorado, né?
já empreendendo, né, com 2 empresas. E aí minha filha tinha acabado de nascer, tinha 2 anos. E aí eu sempre me preocupei com o futuro, né? Não de uma forma ansiosa, mas tipo assim, o que vai ser depois daquela parede, né? E fui fazer um mestrado em educação. Imagina, um cara que fez engenharia elétrica, se formou em administração, gerente de projetos, presidente de instituto, empreendedor, vai fazer o que no mestrado de educação, né? Aí, cara, futuro, minhas filhas e tal. E aí cheguei, fui fazer fora do Brasil. Quando eu cheguei no dia da véspera da aula, cheguei no domingo, e aí cheguei, né, já tinha uns amigos da orquestra, né, eu toquei numa orquestra durante quase 30 anos, e aí o pessoal já estava lá, né, acabou sendo um grupo que foi fazer o mestrado junto, e aí comecei a chorar. Assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso, sabe, que assim, eu não preciso disso, né? Pô, eu sou empreendedor, sou administrador, o que eu vou fazer um mestrado de educação? E aí, né, dei uma meditada, né? Falei, calma aí, vou me dar a oportunidade de tentar, né? Que eu sempre falo isso, você não pode dizer que não consegue. Se você tentou, tem que tentar todas as possibilidades possíveis, né? Não tem você não conseguir. Então, falei, vou me dar a oportunidade, se amanhã não der liga, eu pego o avião e vou embora. Cara, cheguei no dia seguinte para a aula, 8 horas da manhã, aí sentou um professor, um senhor, ele deveria ter os seus 70 anos. Ele deu aula de 8 da manhã até as 5 horas da tarde sem usar um único slide. Ele foi só a pessoa que construiu o modelo educacional do Chile. E ele falou de Sócrates e Platão, assim, até hoje, até os últimos filósofos, né, o Edgar Morin, como se a gente estivesse falando do jogo da seleção brasileira, batendo papo. E eu falei assim, o que é isso, cara? Que universo é esse que eu não conhecia? E é isso que eu falo, de você ser transdisciplinar, você navegar, ser transversal, porque aí você sai do seu silo, você começa a perceber o que está acontecendo no mundo, né? O que está em volta, né? Porque, por exemplo, né, você é do mercado de investimento, então você trabalha com isso, fala com isso, convive com isso, seus amigos trabalham com isso. Então, se você não se permitir olhar para fora, cara, você vai viver um mundo que ali, um dia é bom pra caramba, outro dia é ruim pra caramba, mas, cara, a vida é muito mais do que isso, né? Sem dúvida, Vitor. E assim, o ponto de você buscar experiências diferentes, né, buscar coisas diferentes, cara, é fundamental. Eu, por exemplo, fiquei 10 anos da minha vida ali focado em trabalho, querendo ser rico dentro do trabalho no mercado financeiro, tem que ficar rico, milionário, etc e tal. Tinha isso na cabeça. E aí foi deixando de lado a saúde, por exemplo. Fui esquecendo de cuidar de mim. Falei, cara, isso aqui é a minha casa, é o meu corpo, eu moro dentro dele e eu esqueci disso. Quando eu me dei por conta, chegou a pandemia, 2020, eu estava com 115 quilos, obesidade 2, trabalhando bastante, tentando focado cada vez mais nas metas. Eu falei, cara, eu vou morrer daqui a 10 anos, no máximo, nesse ritmo que eu tô. Eu não ia fazer negócio, eu não ia ter clientes, ia perder muitas oportunidades e tal. E muito pelo contrário. Muitas oportunidades surgiram depois que, inclusive, eu comecei a cuidar de mim, fazer esporte, cuidar da minha saúde. Fiz um ciclo de amigos, que hoje, de fato, são amigos do esporte, né? Pessoas focadas em qualidade de vida, né? Que agora são irmãos, na verdade, no momento, buscando uma experiência diferente, né? Buscando uma experiência fora. E, cara, para cuidar de mim, cara, cuidar da minha vida, sabe? Pô, vim lá de obesidade 2 para o triatlon, né? Hoje eu faço esporte, faço triatlon, uma forma de esparecer, de buscar uma experiência diferente, né? De curtir momentos de descontração fora daquilo. Ah, Adriano, tu acorda 5 horas da manhã para ir treinar? Cara, é o horário que dá. É questão de planejamento, de organização. É o que o Cortella fala, né? Faça o melhor que você pode fazer com as condições que você tem hoje, até ter condições melhores, né? Exatamente, Vitor. Então, cara, é o que dá para fazer. Quais são as ferramentas? Eu tenho isso, eu sempre penso nisso, né? Quais as ferramentas que a gente tem? Mas se a gente tem essas, vamos usar essas que estão ao nosso favor.
As outras a gente vê depois, porque vamos buscar, vamos trazer gente para próximo que tem uma competência que a gente não tem, mas é jogar com o que você tem na manga, né? O que você tem na mão, né? Então, assim, hoje curto mais com os meus filhos, né? A pandemia me deu a oportunidade de ficar mais próximo deles, né? Eu acho que a pandemia, ela, assim, claro, teve um momento muito negativo com as perdas de todas as vidas, mas tem um lado positivo. Eu acho que, né, a gente precisa valorizar isso também. Deu a oportunidade da gente se reencontrar, né? Exato. Porque, né, você é muito mais jovem do que eu, com certeza. No início da minha vida profissional, eu tinha também essa coisa, né? Não, preciso ganhar dinheiro. E chega um determinado momento da nossa vida que a gente fala assim, cara, não é isso. Né? Viver é ter experiências, viver é ter qualidade de vida, é buscar um equilíbrio, né? Dentro da filosofia de vida que eu pratico, né? Não são os extremos, né? É sempre o caminho do meio, né? Então é sempre a busca pelo equilíbrio, né? Então, o que você está fazendo para o outro para também poder receber em troca, né? Então, é a questão da lei de causa e efeito, né? Essa questão de ser genuíno, não fazer por fazer, mas fazer porque realmente existe um propósito e uma intenção. E dentro dessa tua trajetória, desse menino humilde, né, de uma mãe trabalhadora, hoje para ser, né, um baita empreendedor, né, no mercado financeiro, dentro dessa trajetória, dentro dessa história, qual é o fato mais marcante para você? Cara, eu vou te dizer que a educação, isso que você está fazendo aqui, esse projeto que você está criando aqui, de levar conhecimento, de levar educação, de levar a informação para as pessoas, é um fundamental, é um ponto-chave. Porque, como você colocou, eu vim dessa realidade e eu fui trabalhar com investidores. Eu não conhecia ninguém investidor. Eu não conhecia ninguém que tinha dinheiro para investir. E, Dan, como é que tu conseguiu trazer essas pessoas para próximo de ti? Com educação. Eu comecei a dar cursos e palestras diariamente. Eu chegava às 7 da manhã no escritório, a gente tinha uma reunião matinal todo dia, 7, e chegava às 11 horas da noite em casa. Trabalhava durante o dia e de 7 às 10 ali era o horário que eu dava cursos e palestras para ensinar as pessoas como elas tinham que cuidar do seu dinheiro, como é que elas tinham que tratar a vida financeira. Continua? Bom, pessoal, a gente precisou trocar de cenário porque teve uma queda de energia, então a gente veio para um cenário aqui mais ar livre. Então, Dean, por favor, voltando lá, você estava falando que a educação era o mais importante. Exatamente, Vitor, porque através da educação a gente consegue mudar o futuro do país e a gente consegue mudar também a nossa realidade, né? Então, o que eu fazia naquele momento ali para tentar crescer, ganhar visibilidade, foi ensinar as pessoas a investir da maneira correta. Mostrar para o nosso público aqui na região que existia uma forma diferente de investir os seus recursos dentro do mercado financeiro. Até então era tudo muito tradicional ainda. O brasileiro ele não tem a cultura de investimento. O brasileiro é aquele que gasta o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece, né? Então, e compra aquilo que não precisa também, né? Exatamente, Vitor. E assim, tem um ponto que a educação financeira a gente não aprende no colégio, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em lugar nenhum, a não ser que você busque esse conhecimento específico, esse nicho, para você mudar a sua realidade. Por exemplo, eu sou economista. Eu não aprendi educação financeira na faculdade de economia, não. Eu aprendi conceitos de macroeconomia, técnicas, né, de desenvolvimento econômico, matemática financeira. Então, você sai da academia, da faculdade, com conhecimentos técnicos. Você não sai preparado para enfrentar aí o mercado como um todo, né? Então, foi dessa forma. Então, o que eu falei? Eu busquei conhecimento, estudei, me especializei, falei, agora eu preciso mostrar para as pessoas que existe uma maneira diferente de investir o seu recurso. Naquele momento, Vitor, lembro como se fosse hoje, tinham 500 mil CPFs apenas cadastrados na Bovespa. Um país de 200 milhões de pessoas, tinham apenas 500 mil pessoas com CPFs habilitados dentro da Bolsa Brasileira. Dean,
Uma pergunta agora muito pessoal. O que é a vida para você? Cara, Vitor, eu acho que a vida é você ter tempo de qualidade com a sua família, aproveitar com os seus filhos, é você de fato se conectar, tá? Eu falo dos meus filhos porque hoje são as minhas referências, a minha esposa, né? Eu acho que a vida é isso, é a gente se dedicar 100% a esses momentos, né? E não focar tanto em outras coisas como negócios, como dinheiro especificamente, né? Geralmente a gente vive atrás do dinheiro e a maioria das pessoas fica naquela corrida de ratos, né? Você fica atrás daquilo e vai esquecendo de se conectar com seu filho. E hoje você vê, por exemplo, pais, né, que não tem conexão com o filho. Tem o filho lá, mas não são conectados, né? E os bens materiais acabam sendo uma forma de negociar uma relação, né? Exatamente. Então, assim, você ter de fato uma conexão, né? Você ter de fato uma confiança, uma credibilidade com a sua família que eu digo, eu, minha esposa e meus filhos, porque a partir do momento que a gente cria esse laço, né, os outros são parentes, né? Aquela ali, de fato, é a minha família. Então, para mim, o resumo da vida é eu ser uma pessoa melhor para os meus filhos, estando conectado com eles e aproveitando o tempo de qualidade com eles. O tempo que eu estou falando é viajando, é vivendo experiência, é brincando junto, é correndo junto, é pedalando junto, é jogando videogame. De fato é isso, porque o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e a gente perde, às vezes, a oportunidade de se conectar junto com as pessoas que moram dentro da nossa casa. Sim. E, de fato, a gente não está vivendo no mesmo caminho. Sensacional, cara. Definições perfeitas, faço das minhas palavras as suas e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder dialogar com você, de me inspirar um pouco mais com a tua história, né? Hoje a gente adentrou um pouquinho em questões mais pessoais, né? Então, mais uma vez, gratidão por ter aceito o convite e por poder inspirar, né, outras pessoas também, né, a avançarem, né, não se limitarem, nem acreditarem em si. E eu espero sinceramente que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo no YouTube, possam se inspirar com a sua história. Com certeza alguém vai buscar ali, né, o contato do seu avô, né, para ter como conselheiro. E aí depois a gente manda aí no inbox aí. Com certeza, cara. Vitor, eu que agradeço mais uma vez. Parabéns por esse projeto aqui maravilhoso. Cara, para mim é uma honra poder falar um pouco da minha história. Geralmente eu sou convidado aí para falar de termos técnicos, para falar de economia, para falar de mercado financeiro. Né, mas... Onde eu vou investir, né? Diz aí. Dentro, tem investimento com alto retorno, baixo risco e liquidez imediata. Geralmente essas são as perguntas. E poder falar um pouco da minha história, dos valores que eu aprendi, do que me fez de fato chegar até aqui, né, para mim é fenomenal. Então, meu amigo, parabéns pelo seu projeto. Obrigado, eu queria dizer uma coisa, se você acredita nos seus sonhos, siga, vá em frente, que um dia alguém está te olhando. Bom, pessoal, esse bate-papo fica por aqui, né? Agradeço a audiência. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E espero que a história do Lean, né, uma história inspiradora, possa ter te inspirado também e fazer você alavancar ainda mais a sua vida. Esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Cler e apoio técnico de Américo Viana e Alan Leão. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.